Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 14 de abril de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:02. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que é 19, o nosso DDD, 978293776. O número do WhatsApp apareceu aí na sua tela? E você tá com o seu celular aí perto, ou você já adiciona o número aí nos seus contatos, ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Então pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponta para esse QR Code. Já vai aparecer aí na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e aí pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 20ª reunião extraordinária, vereadores aprovam por 24 votos a 6 reforma administrativa na Fundação Municipal para Educação Comunitária, a FUMEC. Parlamentares também aprovam um projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui o uso da bengala verde como instrumento auxiliar de orientação, apoio, mobilidade e para a identificação de pessoas diagnosticadas com baixa visão. Comandada pela Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viária, a audiência pública debate valores arrecadados com multas de trânsito no trimestre e destinação dos recursos. E amanhã, sexta-feira, é feriado, então a agenda cultural chega hoje com dicas para este fim de semana prolongado. E tem filme brasileiro estreando no cinema. Como esse. O Renascido de Columbus? Afrobanca, a gente prefere assim. Ninguém é obrigado a ir, não é? Não, vai quem quer. E olha só, na tradição e devoção cristã, comer peixe ao invés de outras carnes tem um significado simbólico na fé. E amanhã, Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, é o primeiro dos 3 dias que celebram a ressurreição de Cristo. E o peixe, ele simboliza o alimento de vida. Então a tendência é de aumento nas vendas para o comércio e por este motivo aciona o repórter André Aranha, que está no Mercadão Municipal, o mais antigo centro de compras de Campinas. Então seja bem-vindo. E como está o movimento por aí, André? Pelo que eu estou vendo atrás de você, tem fila por aí, hein? Seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, é o seguinte, essa tendência de aumento nas vendas já virou realidade, não é? Por isso a gente vai mostrar, não é? A fila realmente está muito grande aqui no Mercadão, todo mundo vindo comprar o seu peixe, como você disse, é uma tradição cristã, não é? Principalmente dos católicos, de não comer peixe na Sexta-feira Santa. Então... de não comer carne na Sexta-feira Santa e comer peixe, não é? Então tem várias opções, a Adriana está conosco aqui, que é proprietária da peixaria. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone, até pelo barulho que está aqui. Claro. Vocês esperavam tanta gente assim hoje? Não esperávamos tanta gente assim. Tá sendo uma surpresa? Tá sendo uma surpresa. Mesmo na véspera de uma Sexta-feira Santa? Justamente uma véspera. Bom, normalmente... não pode ficar de frente para mim, por favor, Adriana? Normalmente a expectativa de uma véspera de Sexta-feira Santa é grande. Esse ano acabou superando as suas expectativas? Na verdade, a quaresma não teve um movimento que nós esperávamos comparado aos períodos anteriores à nossa pandemia. O aumento foi bem significativo nessa semana, né? Não no período inteiro de quaresma. Bom, na quaresma, pelas informações que a gente tem, houve um aumento de 10%. Exato. E agora é de 50%, é isso? Muito mais que 50%. Bom, quais os peixes que o pessoal está procurando aí para Sexta-feira Santa, Adriana? Então, uma variedade muito grande, justamente pelo aumento do bacalhau. Então, assim, tá saindo muito salmão,
filé de merluza, cação e os outros peixes tradicionais mesmo, como a sardinha, a tilápia, o pintado, a corvina, que são os peixes mais tradicionais de vendas. Bom, então são muitas opções, né? São muitas opções, opções de preço. Qual mais em conta? Assim, a gente sabe que está todo mundo com o bolso um pouquinho apertado, né? Por conta de todo esse período. E qual é a opção mais em conta aí para o cliente? Tirando a sardinha, eu acho que a corvina está R$ 23,90. Eu vi que você fez algumas anotações, tem uma colinha. Sim. Vamos passar o preço então para o pessoal de tudo aí? Sardinha, R$ 14,90. Isso o quilo, né? O quilo. Vamos lá então. Sardinha, R$ 14,90. Corvina, R$ 23,90. Cação, R$ 36,90. Merluza, R$ 49,90. E o filé de tilápia também é muito procurado, está R$ 59,90. Tá bom, deixa eu ver se o Gabriel Castro, nos estúdios da TV Câmara Campinas, tem alguma pergunta para a Adriana, que está conosco ao vivo, pois não, Gabriel? Tenho sim, e quero aproveitar aí, né, que a Adriana estava falando sobre os preços. Primeiro eu quero agradecer, né, por atender a nossa equipe. A gente sabe que é um dia bastante tumultuado aí, com muito movimento, mas tirou um tempinho aí para atender a nossa equipe. Continuando neste assunto, para quem quiser economizar, uma dica de peixe, e para quem for comprar hoje, qual que é a melhor maneira de armazenar corretamente? O que você pode dar de dica para a gente também, Adriana? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a corvina é um peixe que faz assado, ele é prático. E está num preço até que razoável, R$ 23 e R$ 24,90, dependendo do tamanho da corvina. É um peixe muito gostoso, é saboroso, é do mar e tem tido bastante saída. E o outro, que é o que substitui uma bacalhoada, seria o filé de merluza, que está por R$ 49,90. Bom, e como o pessoal faz, até complementando a pergunta do Gabriel, para armazenar direitinho o peixe, não é? Sim, a filé de merluza ele é importado, é congelado, então armazena no freezer. E a corvina é um peixe fresco, dá para deixar até 2 dias na geladeira, sem problema nenhum. Você come carne na Sexta-feira Santa ou não? Não, não como. Então certamente já preparou o seu peixe, não é? Para amanhã. Sim, e com você, certeza. qual vai ser o prato na sua casa? Nós vamos fazer um camarão. Camarão. Uma Camarão moqueca é sempre com uma camarão. boa, né? É, uma moqueca de pintado com camarão. Boa, boa. Como vocês fazem para se preparar para esses períodos onde as vendas crescem, não é, absurdamente? Como que faz? Para o pessoal que tem curiosidade em casa, puxa vida, como será que funciona o trabalho de uma peixaria, não é? O pessoal pega bem antes os peixes. Como é que é? Com quantos dias de antecedência, não é? Até para armazenar todos os peixes aqui? A compra é feita diária lá no CEAGESP de São Paulo. Tá, e nessa época... Nessa época, todos os dias à noite, nós temos um caminhão próprio e vamos buscar o peixe lá no CEAGESP, na praça do CEAGESP de São Paulo. Bom, essa é a época, né, Ana, que vocês, certamente, proprietários de peixarias, mais ganham, não é? Mais lucram. Sim, com certeza. E qual é a época que mais se torna complicada, mais difícil de vender? Olha, eu acho que mais no meio do ano, assim, as vendas caem bastante no inverno. O pescado ele tem um aumento mais no consumo no período da quaresma e depois ele cai um pouquinho, acho que o pessoal come bastante nesse período, aí eles aceleram um pouco as vendas. Né? Bom, a gente viu até algumas pessoas, puxa vida, a fila tá enorme e tudo mais, eu vou para casa, isso acontece, é normal. O mercado municipal até nos disponibilizou umas tendas para a gente fazer uma fila organizada, mas a gente achou que talvez fôssemos conseguir organizar melhor, mas infelizmente a gente não teve muito ajuda de um suporte da cada um para poder nos estar dando todo o apoio em organização de fila. Então, o público mesmo que faz a sua própria fila e se organizam aí, né? Embora o lucro seja grande, não é, numa véspera de Sexta-feira Santa, também deixa de ganhar. Exato. Pela quantidade de pessoas. Bom, vamos para o servição então? Vamos. Até que horas fica aberto aqui o Mercadão, a peixaria?
Até às 18h30 estamos fazendo vendas ainda. Até às 18h30 essa fila vai ficar assim. Então, quem quiser, é bom correr, né? Com certeza. E outra coisa, amanhã, sexta-feira santa, o pessoal tá assistindo Câmara Notícia, puxa vida, hoje eu tô trabalhando, não vou conseguir ir, amanhã é feriado, tô em casa. A partir das 7 da manhã pode estar vindo. Então, sexta-feira tá aberto também. Até 1h da tarde. Beleza, é isso aí. Mais alguma informação importante que você gostaria de passar pra gente, referente à Sexta-feira Santa? Não, somente que às vezes não conseguimos atender todos de forma satisfatória, de limpeza de peixe e tudo mais, justamente pelo o grande aumento de procura. Então, às vezes o público sai um pouquinho insatisfeito em questão da limpeza, mas a gente está fazendo o possível para poder atender todos da melhor forma possível. Bom, a Mirna Abreu, que trabalha com a gente na TV Câmara Campinas, já me mandou uma mensagem querendo 1 quilo. Você já foi checar o preço, não é? Sim. Então vou levar um peixinho para ela, que ela também, não é? Quer comer Sim, aquele peixinho com aquela saladinha na Sexta-feira Santa e fazer o jejum, que é o mais importante disso tudo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Valeu, Adriana, conversando conosco, véspera de Sexta-feira Santa. O Mercadão tá como? Tá desse jeito, Gabriel Castro. Todo mundo querendo levar peixe para casa, porque na Sexta-feira Santa, como a gente já informou, não é? Muitos cristãos não comem carne e, evidentemente, que a opção passa a ser um bom peixe. Sem sombra de dúvidas, muito obrigado, Adriana Romero, então, comerciante, pela participação. André Aranha, eu me despeço de você também, mas eu quero só recapitular algumas coisas com você, viu? Porque na quinta-feira passada, você participou aqui do nosso Câmara Notícia, ensinando a fazer ovos de Páscoa. Nesta semana, nós tivemos o Comida de Boteco, que você até experimentou, né, uma pimenta. E hoje, novamente, você está falando sobre comida e na hora do almoço. É isso mesmo, né? Pois é, mas você viu que hoje eu tô um pouco mais saudável, né, Gabriel? Eu comi chocolate, não é? Depois comida de boteco, hoje um peixinho. Então, assim, para o pessoal não ficar com aquela imagem que eu só faço participações ao vivo, comendo guloseimas, chocolate, comida de boteco, hoje eu fiz questão de vir aqui também no Mercadão para falar que amanhã, já encomendei o meu também, vou comer um bom peixe. Tá vendo, Gabriel Castro? Fechou com chave de ouro, então, o seu cardápio da semana aqui com as 3 participações com comida. Parabéns aí pelas informações e bom trabalho para você e toda a equipe. Vamos fazer o seguinte agora, 12h15, rápido intervalo e na volta a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. O André citou a Mirna Abreu, né, que já fez o pedido dela. Ela já está aqui nos nossos estúdios para trazer para nós as notícias da Metrópole de Campinas e também do Legislativo, já que ontem nós tivemos reunião extraordinária, tem muitos assuntos. A gente vai falar ainda sobre Campeonato Brasileiro da Série B, tem a agenda cultural para amanhã, feriado, para o fim de semana, tem muitas atrações, previsão do tempo. Será que vai fazer só os 3 dias? Já depois do intervalo. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira, 12h21. A Mirna Abreu, que já fez a sua encomenda para o André Aranha, já está aqui nos nossos estúdios. Então, seja bem-vindo e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde você de casa. Estou aguardando a minha encomenda e amanhã, dia de colocar a mão na massa, a gente já vai fazer o peixinho em casa. Vamos, inclusive com o aprendizado do link, fazer os ovos de Páscoa do domingo também, viu, Gabriel? Ótimo, então já aprendeu bastante. Combinado. André Aranha ensinando, então, tanto a parte do ovo para o domingo e amanhã, então, com os peixes. Mirna Abreu, vamos com as notícias da Metrópole de Campinas, naquele panorama da Covid-19 que a gente faz agora semanal, né? Sempre no último dia útil da semana, a gente faz uma atualização do nosso país, estado de São Paulo e depois região metropolitana de Campinas. A gente começa com os dados do Ministério da Saúde, porque temos aqui o registro no país de 26.924 novos casos da Covid-19, somando assim 30.210.800
853 casos da doença desde o início da pandemia. São 163 mortes registradas nas últimas 24 horas, somando assim 661.656 óbitos devido à Covid. No estado de São Paulo, são 167.770 mortes devido à doença desde o início da pandemia, somando também 5.326.131 casos. Vamos falar agora da região metropolitana de Campinas? Olha, totalizamos aqui nos 21 municípios 547.086 casos da doença. E Campinas, até esta quarta-feira, somava 197.342 casos da Covid-19. Indaiatuba, 54.489, Sumaré, 39.220, Americana, 37.797, Santa Bárbara do Oeste, 34.829, Hortolândia soma 30.432 casos da doença, Itatiba, nós temos 23.612, um pouquinho menos, Paulínia com 23.608, Valinhos, 23.441 casos da Covid, Vinhedo, 13.366, temos ainda Cosmópolis com 11.326, Jaguariúna 10.359 e os outros municípios têm menos de 10.000 casos da Covid-19. São eles Arthur Nogueira, Montemor, Nova Odessa, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. De acordo com esta última atualização aqui na cidade de Campinas, 388 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Em relação a óbitos agora. Quando a gente fala nas mortes devido à Covid-19, aqui na nossa região, nós temos 12.351 confirmadas, Gabriel. E Campinas, até esta quarta-feira, tinha um total de 5.052 mortes confirmadas. Nós tivemos aí mais 2 óbitos devido à Covid nos últimos dias 8 e 10 de abril, por isso que chegamos a este número. A gente teve aí um período que a gente só trouxe números que eram de atualizações do ano passado ou do mês passado, mas agora nós tivemos esses 2 registros aqui na cidade. Sumaré soma 1.083 óbitos, Americana 957, Santa Bárbara do Oeste 880, Indaiatuba 851 mortes, Hortolândia 796, Valinhos 455, Itatiba 353, Paulínia 336, na sequência Nova Odessa tem 242 óbitos, Vinhedo 235, Montemor 217, Jaguariúna 210 e agora os municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid desde o início da pandemia. Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Preocupação no momento agora, UTI infantil para as crianças. Mirna Abreu, a taxa de ocupação acima dos 80%, a gente vai falar até de uma fila de espera. A gente está falando nessa lista de espera que o Gabriel menciona para os leitos de enfermaria, porque de acordo com o boletim emitido pela Prefeitura nesta quarta-feira, 12 crianças esperavam por vagas, sendo assistidas nos prontos-socorros, que ainda nós temos 59 crianças internadas em leitos de enfermaria. E no SUS, no que diz respeito à UTI infantil, nós temos aí uma ocupação de 91,1%. No SUS municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, que atualmente conta com 34 leitos, e nós temos no SUS estadual, que é lá na pediatria da Unicamp, leitos de UTI são 17 ocupados, o que corresponde a 85%. Na rede particular, são 42 leitos de UTI para crianças, dos quais 31 estão ocupados. Dos leitos de UTI, então, totalizando esses 3 sistemas que são mapeados aqui pela cidade, nós temos aí a ocupação de 82,2%, com 17 leitos de UTI infantil, mas nós temos essa necessidade de leitos de enfermaria. E olha só, ontem, inclusive, o Hospital Dr. Mário Gatti aumentou o tempo de visita para os pacientes internados nas UTIs pediátricas. Para os pacientes internados em leitos pares, as visitas passaram a ocorrer das 9 ao meio-dia, em leitos ímpares, das 3 às 6 da tarde.
O objetivo é possibilitar um tempo maior da família junto às crianças, uma vez que na UTI não é permitida a presença de acompanhantes. Então, essas crianças estão internadas, elas têm um tempo que elas podem ter contato com os pais responsáveis, e o hospital solicita, inclusive por conta da Covid-19, que apenas um representante da família faça a visita durante o período de internação, sem revezamento. Já na UTI adulta, a situação é um pouco mais tranquila, Gabriel. Nós temos um total aí de 42,3% dos leitos de UTI adulto aqui da cidade ocupadas, que são destinados a pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. Nós temos 36 leitos ocupados, 5 desses são com pacientes com Covid-19 e nós temos ainda 17 pacientes em leitos de enfermaria. Vacinação contra a Covid-19 aqui no nosso município. A gente lembra que a campanha continua, não é necessário agendamento, a gente tem lá no site vacina.campinas.sp.gov.br a lista dos centros de saúde que tem as vacinas, então você pode, inclusive agora, a vacinação contra a Covid-19 acontece na mesma sala de vacinação contra todas as outras doenças que estão disponíveis na rede pública de saúde. Nós temos aí 995.402 pessoas moradoras de Campinas que já estão imunizadas com 2 doses da vacina, que a gente lembra que é o ciclo completo. E nós temos 633.376 moradores da cidade que já foram imunizados com a 3ª dose, ou a chamada dose adicional. Agora, Mirna Abreu, amanhã, sexta-feira, é feriado e sempre tem aquela dúvida, né? Para quem não vai trabalhar, quer visitar um bosque, quer visitar um parque, quer fazer o seu passeio, sobre os horários. Então, a gente tem um serviço aqui do que vai abrir e fechar no dia de amanhã. A gente lembra que os serviços que tem plantão, eles continuam funcionando 24 horas, como é o caso da Defesa Civil, que atende pelo telefone 199, que atende em caso de chuva, tempestade, Guarda Municipal, telefone 153, também o atendimento 24 horas. Já a gente falou agora há pouco do Mercadão, não Sim. dá para ir hoje, a gente viu aquela fila, olha, o Mercadão, amanhã ele vai estar aberto das 7 horas da manhã ao meio-dia. No sábado, funciona das 7 da manhã às 4 da tarde e no domingo de Páscoa, que às vezes Sim. as pessoas ainda vão lá no mercado municipal, também das 7 da manhã ao meio-dia. As feiras livres que acontecem nesse período de feriado serão realizadas normalmente das 6 horas da manhã à 1 da tarde. Já as feiras noturnas, que também abrem normalmente, elas funcionam das 5 da tarde às 10 horas da noite. Cemitérios municipais estão abertos, bosques e parques, que você falou agora há pouco, olha, não sei o que fazer com as crianças, então a gente tem os 25 parques e bosques da cidade que funcionam normalmente. Quer saber o horário? Tudo entra lá no site da prefeitura, que lá tem todos os bosques e parques da cidade e tem essas informações. O Sistema Público de Saúde também, outra informação importante. Pronto-socorros e unidades de pronto atendimento, as UPAs, continuam abertos 24 horas. Já os centros de saúde, os postos de saúde, eles vão fechar, inclusive na sexta, feriado, no sábado também, e retomam o atendimento normal na segunda-feira. Nós temos ainda o Ceasa Campinas também. Olha, o Ceasa Campinas, a gente lembra que tem lá o Mercado de Flores. Sim. Então, as pessoas querem aproveitar, às vezes, o feriado. Olha, amanhã, das 8 da manhã à 1 da tarde, o Ceasa, o Mercado de Flores, vai abrir. E já no sábado, funcionamento normal. O Mercado de Hortifruti também, das 7 da manhã à 1 da tarde. Ou seja, você que quer aproveitar a folga e ir no Ceasa Campinas, nos parques da cidade, tem toda essa oportunidade na Sexta-feira Santa até o domingo de Páscoa, porque a maior parte dos atendimentos continua normalmente. É um serviço completo do que abre e fecha aqui no feriado de Campinas, nos estabelecimentos por toda a cidade. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre uma programação cultural e também gastronômica, porque nós teremos a 26ª Semana Italiana de Campinas. A gente lembra que a comemoração faz parte do calendário oficial do município de Campinas, começa neste domingo, dia 17, tem o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, e olha, o início da programação será marcado pelo hasteamento da bandeira e a execução dos hinos nacionais italiano e brasileiro,
com a participação do Coral Pio XI. Vai ser às 9 horas da manhã na sede da Casa de Itália, que fica na Rua dos Bandeirantes, 367, no Cambuí. Na segunda-feira, dia 18, a partir das 4 horas da tarde, será a abertura da exposição de pintura a óleo e acrílico sobre telas de autoria de Cídia Cesare, Piera Carrara e Giuseppe Carrara, póstuma também lá na Casa de Itália. E na terça-feira, dia 19 de abril, a Câmara vai até a Casa de Itália fazer uma solenidade com a entrega do título de cidadão campineiro ao empresário Sérgio de Simone. E para o dia 20 de abril, nós temos aí a apresentação da ABAL, a Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, com entrada grátis também, lá na Casa de Itália. Muita comemoração começando domingo, hein? Então, convite feito, então. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas notícias da Metrópole de Campinas. Eu já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo e repercutir um assunto que foi abordado aqui nas notícias da Metrópole de Campinas, quando a gente falou da taxa de ocupação de leitos de UTI infantil. Essa preocupação chegou também aqui para os parlamentares, né? Chegou sim. Importante lembrar que a gente tem a Comissão de Política Social e Saúde aqui da Câmara Municipal, que está atenta aos números apresentados recentemente, inclusive com a possibilidade de dias chegarmos perto dos 100%. E durante a 20ª reunião extraordinária, vereadores membros da Comissão de Saúde falaram sobre a questão e o presidente da Câmara também. A Central Reguladora de Vagas, o CROSS, ela pratica o leito zero. Cidades com menos recurso encaminham os pacientes para cidades com mais recurso, mesmo não tendo a disponibilização desses leitos. Então, Campinas acaba recebendo pacientes de outras cidades, mesmo a gente não tendo leito. Então, é importante que a gente contextualize isso, porque o dimensionamento para a nossa cidade, muitas vezes, ele atende à nossa demanda. Temos aí alguns fatores que fizeram com que isso, né, chegasse na situação atual. Por exemplo, nós temos aí a reforma do CAISM, né, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Ele está em reforma, e isso impacta também as nossas ofertas de vagas. Nós temos também muitas parturientes, muitas gestantes que tiveram partos prematuros, partos esses decorrentes de infecções de urina, corrimento vaginal não tratado. Então, infecções de urinas que não são tratadas, elas podem levar a um trabalho de parto prematuro ou prematuridade, crianças que nascem antes do tempo e requerem, né, um atendimento especial, uma atenção especial para que essas crianças não venham morrer. Então, isso impacta diretamente na nossa rede pública, na oferta desses leitos, né, para as crianças. Vereador Paulo Haddad, penso que a Comissão de Saúde, sim, deve fazer a moção, como Vossa Senhoria, o presidente da comissão, deve encabeçar esta moção e já encaminhar para que na segunda-feira a gente passe esse documento às mãos do governador do estado, que precisa tomar uma providência urgente de apoio, de auxílio ao município de Campinas nesta questão das UTIs pediátricas e das UTIs neonatais. O governo do estado, quando planejou a reforma do CAISM, talvez não tenha pensado, se preparado adequadamente para esta sazonalidade, e Campinas está em colapso, né, infelizmente, na disponibilização de leitos de UTIs neonatais. E como presidente do Parlamento Metropolitano, nós também vamos fazer gestão junto ao governador para que ele destine recurso para mais leitos para toda a cidade da região metropolitana de Campinas, como nós fizemos isso na pandemia, porque não é possível Campinas ter 100% dos leitos ocupados, entendeu? Das UTI neonatal. Então, nós vamos estar fazendo essa reivindicação e eu convido todos os vereadores para, junto lá, estarmos fazendo, vai ser lá no IAC, das 8 às 14 horas. Mirna, a gente continua com a 20ª reunião extraordinária, agora com a vereadora Paola Miguel, que repercutiu, infelizmente, mais um caso de racismo na cidade.
O caso aconteceu no último fim de semana em Campinas, quando uma mulher de 28 anos, que estava em um shopping da cidade, ao entrar no playground para brincar com a filha de um amigo, ouviu de uma outra mulher que o local estava, abre aspas, cheio de preto. A mulher acusada de cometer o crime de injúria racial chegou a ser presa em flagrante, mas foi liberada após pagar uma fiança de R$ 1.500. A vereadora Paula Miguel falou do caso na tribuna virtual e se solidarizou com as vítimas de racismo. Isso, né, vereadores e vereadoras, demonstram como que esse discurso de ódio, justamente por conta da cor da pele de alguém, está cada vez mais acerbado na nossa sociedade. E as pessoas não têm vergonha de falar isso. As pessoas, elas admitem esse tipo de coisa, independente se isso é um crime ou não. E é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa começar a ter leis mais duras para que esse tipo de ação, esse tipo de violência que nos atinge enquanto adultos de uma maneira, mas que atingem as crianças, gerando traumas que a gente não consegue calcular, a gente precisa parar de ter esse tipo de atitude das pessoas. As pessoas precisam entender que isso é um crime, que isso, essa ofensa, né, essas piadas, essa forma de lidar, né, esse preconceito que as pessoas têm, elas geram traumas de formas infinitas para as crianças. E por isso que é tão importante a gente pensar em projetos como que a gente aprovou nessa casa na segunda-feira, o Infância Sem Racismo. Então, eu me solidarizo à analista de recursos humanos e principalmente com a criança que ela brincava naquele momento e dizer que essas pessoas, né, esse discurso de ódio que vem surgindo de forma exacerbada, cada vez mais elas vão encontrar punições justas que façam com que elas não tenham mais a certeza da impunidade. Gabriel, a gente fala agora sobre as discussões e votações que aconteceram dos projetos. A gente começa com um na área da educação. A proposta de autoria do prefeito, ela foi aprovada de forma definitiva por 24 votos favoráveis contra 6 contrários. Durante a 20ª reunião extraordinária, houve assim, um grande debate em cima dessa proposta. A gente lembra que ela prevê uma reforma administrativa na FUMEC, que é a Fundação Municipal para a Educação Comunitária. O objetivo é atualizar o quantitativo de cargos efetivos e, em comissão, a reestruturação administrativa da instituição, criando 2 cargos de orientador pedagógico, 1 cargo de engenheiro civil, 5 cargos de agentes administrativos e 10 cargos de professor substituto de educação profissional. E extingue ainda 55 cargos de professor de educação profissional em virtude da reorganização da jornada dos professores. Ficar sob a responsabilidade da FUMEC a ação de construção, reforma dos equipamentos públicos municipais, garantindo maior agilidade e celeridade nesses processos, assim como na aquisição de tecnologias. O professor Tadeu disse que as metas colocadas pelo Plano Municipal de Educação, que envolve zerar o déficit de educação infantil, ampliar o número de escolas com educação integral, se soma a que é uma necessidade, que é diminuir a defasagem de aprendizagem provocada por conta da pandemia, o ensino à distância, essas coisas todas. Então, a Secretaria de Educação vai se concentrar nessas atividades e para zerar a educação infantil, você precisa construir novas unidades. Para você ampliar o número de escolas em tempo integral, você precisa construir novas atividades e a FUMEC pode ajudar a agilizar esses procedimentos, né? E fazer com que a Secretaria Municipal de Educação se concentre naquilo que é a sua essência, que é cuidar do modelo, plano pedagógico, capacitação dos professores, garantir a qualidade da educação, do ensino, educação infantil e fundamental para os nossos munícipes.
Também em segunda votação foi aprovado o projeto que institui em Campinas o uso da bengala verde como instrumento auxiliar de orientação, apoio e mobilidade para identificação de pessoas diagnosticadas com baixa visão. O autor do projeto, o vereador Carmo Luiz, e o relator da proposta, o vereador Cecílio Santos, falaram da importância da matéria. E essa diferenciação é importante para a população entender, porque eu já vi muita gente criticando, falando, olha, o sujeito usa bengala, mas ele não é cego, porque ele está se aproveitando, né, da oportunidade. Não, ele não está. Às vezes a pessoa tem realmente a necessidade do uso, ele tem baixa visão, e isso é muito importante para a sociedade. Inclusive, o apelo para que a Secretaria de Saúde, as demais secretarias, né, e o próprio governo, sendo aprovado, sancionado, esse projeto de lei, possa divulgar, né? Porque as pessoas, às vezes, sofrem preconceitos porque os outros não entendem, a população não entende. Então, quero cumprimentar mais uma vez o vereador Carmo Luiz pela matéria e dizer que, como relator, me sinto honrado de ter sido relator nesse projeto de lei e que atende, sem dúvida nenhuma, um grande número de pessoas na nossa cidade que necessitam deste instrumento. O vereador Cecílio Santos, como relator e agora falando, deu uma noção do que se trata, porque quando nós falamos de um projeto Bengala Verde, parece uma coisa meio fantasiosa, meio fora do padrão social, mas o maior problema que nós temos observado, senhor presidente, é com relação ao preconceito das pessoas que usam bengala, muitas vezes, como um instrumento, um meio a mais de locomoção e evitar acidentes ou coisas desse tipo, e muitas vezes essas pessoas são justamente, como o vereador falou, as pessoas ainda não compreendem. Então é necessário, sim, que nós aprovemos essa lei e, mais importante, que a prefeitura divulgue isso. Já em primeira discussão, foi aprovado por 20 votos contra 6 o projeto de autoria do prefeito que autoriza a prefeitura a celebrar um convênio com a Desenvolve São Paulo, que é a agência de fomento do estado de São Paulo, numa operação de crédito de 80 milhões de reais. O objetivo é destinar esses recursos à infraestrutura viária, urbana, mobilidade urbana, obras de drenagem, construção e reformas em prédios públicos. Essa matéria agora vai passar pelas comissões de mérito e, se receber parecer favorável, pareceres, ela volta então ao plenário para ser discutida em segunda discussão. A votação completa você encontra lá no site www.campinas.sp.leg.br. Agora, Mirna Abreu, a gente repercute um projeto de lei que foi aprovado aqui no Legislativo em primeira e segunda discussão e que foi sancionado pelo prefeito. Olha, a gente tem aí uma luta para quem é da proteção animal em Campinas, que agora pode comemorar, porque a cidade vai passar a ter um ambulatório móvel para o atendimento aos animais. A proposta é de autoria do vereador Permínio Monteiro, que foi sancionada, e você confere agora no Agora é Lei. Agora é lei. Mais uma proposta do vereador Permínio Monteiro em prol da causa animal foi sancionada e publicada no Diário Oficial no dia 8 de abril. Se trata do Ambulatório Veterinário Móvel de Campinas. Esse projeto de lei, que foi aprovado aqui na Câmara e sancionado pelo prefeito, é um projeto de 2019, desde o primeiro mandato. E hoje é uma realidade na cidade de Campinas, um ambulatório veterinário móvel, onde vai fazer os atendimentos gratuitos pela prefeitura, com 2 ônibus circulando a cidade em bairros periféricos, onde as pessoas não têm condições de pagar uma consulta preventiva, fazer uma vermifugação com o seu animal, né, com o cachorro ou gato, e fazer ali aquela consulta preventiva. Isso daí traz um benefício muito grande, principalmente para as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta veterinária. Então, hoje é uma realidade na cidade de Campinas, a primeira cidade do país a ter um ambulatório veterinário móvel, e é uma grande conquista para a causa animal. Estou sempre elaborando projetos de lei que favorecem a questão animal, a proteção animal, a crueldade animal, a conscientização, e o projeto
vem num mês muito importante, onde é o Abril Laranja. E o Abril Laranja é uma campanha de conscientização para a proteção animal, contra a crueldade e os maus tratos. A expectativa é que cerca de 26 mil atendimentos por ano possam ser feitos pelo ambulatório, em cuja implantação serão investidos R$2 milhões. Segundo antecipou a Prefeitura, 2 micro-ônibus serão adaptados para finalidades médicas veterinárias e percorrerão, simultaneamente, diversas regiões da cidade, permanecendo alguns dias em cada região do município. Permínio se mostrou muito satisfeito com a aprovação da lei. Fico feliz, por ter feito ela de acordo com a lei, dentro da legalidade, e hoje ela se torna fato. De fato e de direito, a população tem esse direito, vai poder usufruir desse trabalho gratuito. Queria deixar bem claro aqui, é gratuito pela Prefeitura, que vai atender toda a população de Campinas. Então, com certeza, a gente vai estar acompanhando, fiscalizando o Poder Executivo, que é a nossa prerrogativa como vereador, fiscalizar o Poder Executivo. Estarei fiscalizando sempre esses ônibus, onde vai estar, os ambulatórios, como que está atendendo a população, se está atendendo aquela quantia X de consultas que foi feita dentro do contrato. Então, em breve será feita a licitação e estará em funcionamento aqui na cidade de Campinas o ambulatório veterinário móvel, que é uma grande conquista para toda a população que tem os seus animais ali e precisam de ajuda. E hoje é uma realidade. Como autor desse projeto de lei, fico muito feliz em estar atendendo a população com o nosso segundo mandato e fazendo leis importantes, principalmente na causa animal. A programação será definida pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que será o responsável pela operação do ambulatório. O Conselho Regional de Medicina Veterinária também vai colaborar com essas definições. Na realidade, ele vai funcionar em vários bairros, até porque ele tira aquela característica de um hospital veterinário. O hospital veterinário ele ficaria somente em um lugar e seria centralizado ali. Então, às vezes, a população, principalmente a mais carente, as pessoas que não têm condições, para ela sair de um lado da cidade para ir até o veterinário, fica difícil. Então, agora, inverteu os fatores. O ônibus ambulatório veterinário móvel vai até a periferia, vai até o bairro da pessoa, vai circular em todos os bairros da cidade. Será feito, sim, um cronograma de atendimento através de pedidos da população, até porque é muito mais fácil o ônibus ir até o local. Sendo assim, vai ser distribuído através de logística na cidade, mas eu posso adiantar que o contrato de licitação está para ser feito com 26 mil atendimentos no ano. Então, durante o ano, 26 mil atendimentos será feito em toda a cidade de Campinas. Quero frisar muito bem, ambulatório veterinário móvel, totalmente gratuito para a população de Campinas. Em breve estará em funcionamento. Além de consulta e primeiros cuidados, o ambulatório oferecerá orientação sobre cuidados básicos com os animais, tratamentos preventivos, medicamentos e até procedimentos simples. Os tutores terão o direito a trazer o pet para um retorno no serviço. Cada veículo contará com 3 consultórios. A equipe será formada por um recepcionista e 3 médicos veterinários. Posteriormente, serão agregados outros serviços, como vacinação e também microchipagem. E Mirna, ontem na quarta-feira, comandada pela Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, nós tivemos uma audiência pública. Foi a 9ª audiência pública para a prestação de contas da INDEC no relatório de multas aplicadas aqui na cidade. Quem acompanhou tudo é Michel Murim, que traz as informações. O vereador Otto Alejandro, presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, conduziu a 9ª audiência pública em que a INDEC apresentou o relatório trimestral de prestação de contas. Foram aplicadas de janeiro a março desse ano 154 mil penalidades. Esse número resultou em mais de 47 milhões de reais. 537 mil foram investidos em educação de trânsito, pouco mais de 12 milhões em fiscalização, cerca de 5 milhões em sinalização e, por fim, pouco mais de 11 milhões
em planejamento. Essas informações estão no portal da transparência. No portal da transparência. No portal da transparência. Todo cidadão que quiser só entrar, tem acesso à transparência. Tem acesso, todas as informações estão lá. Otto também tirou dúvidas da comissão, um problema na área central. Teve caso aqui de chegar aqui, o rapaz saiu da Senador Saraiva e ele tomou 2 ou 3 multas já na Campos Sales a 47 km por hora. Então, a pergunta é essa, se já existe, já foi feito um estudo para ver essa viabilidade de a área central ter um limite único aí estabelecido. Com a revitalização da Campos Sales, que é algo que vai acontecer, a ideia já é também acertar essa questão da velocidade junto com a revitalização. O foco será nos alertas que serão enviados aos motoristas infratores. Nós vamos fazer a questão, por exemplo, de enviar, antes de ligar um radar, se você for multado, você vai receber uma notificação antes avisando, ali na questão na campanha da John Boy, né? Eu estou falando especificamente na campanha da John Boy. Se tiver qualquer radar novo lá, você vai receber um aviso, você passou acima da velocidade, tenha cuidado, tal, antes do radar funcionar. Então, isso é uma questão que deve ser trazida como inovação, né? E por falar em audiência pública, hoje à tarde nós temos uma outra audiência também e reunião de comissão coladinho aqui com o nosso Câmara Notícia. E daqui a pouco, às 14h, acontece a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, que discute hoje a ciência da Unicamp e o programa CEPID da FAPESP. A gente lembra que a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, responsável pelo financiamento de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Estado. Essa reunião, então, será transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e logo mais, às 16h30, a 13ª audiência pública, em que a Comissão de Constituição e Legalidade vai discutir um projeto que, inclusive, foi aprovado na última segunda-feira, que é aquela que trata da mudança do nome de maestro para regente da orquestra e traz também todos os critérios para que esse profissional fique à frente da Orquestra Sinfônica Municipal. Então, esses são os 2 eventos que acontecem nesta tarde e o resumo você vai acompanhar na segunda-feira, logo após a reunião extraordinária. Segunda-feira é dia da 21ª reunião extraordinária, sim, Gabriel, a partir das 9h da manhã, e nós temos 16 itens na pauta. A gente vai destacar aqui o projeto de autoria da vereadora Débora Palermo, que trata justamente da questão que vai tratar dos órfãos da violência doméstica. A vereadora propõe que tem, assim como a gente teve aquele outro projeto na Câmara dos órfãos da Covid, que também tenha esse olhar caso tenham os órfãos do feminicídio, né? Então, essa matéria vai ser discutida na segunda-feira e também um projeto de autoria da Prefeitura que tenta desburocratizar a realização dos acontecimentos, eventos aqui na nossa cidade, com aí alvará de eventos, todas as regras, se pode ter sessões fotográficas e filmagens. Então, vai ter todo um regramento mais flexibilizado na cidade, que é a proposta da Prefeitura, e todas essas matérias você vai conferir na segunda-feira, às 9h. A gente lembra que primeiro vem o comunicado de vereadores, aquele período em que o vereador faz a inscrição na tribuna livre e fala pelo sistema de deliberação remota, e depois desse momento nós começamos então com a discussão e os projetos da pauta. Combinado então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Ótima sexta-feira de feriado, bom fim de semana. Segunda-feira então tem a reunião extraordinária. Câmara Notícias chegando por volta do 12h30 e até terça-feira, então, com todas as informações do Legislativo, do que aconteceu também na cidade de Campinas. Tá certo, combinado? Até terça-feira, um ótimo feriado, uma boa Páscoa para você. E o meu encontro com você é segunda-feira, às 9h da manhã, na abertura da 21ª reunião extraordinária.
Sábado de muito futebol pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Pela ordem cronológica, a Ponte Preta, hein, entra em campo primeiro e cedinho, hein? Olha só, já está aqui na minha tela. Então, atenção, torcida pontepretana que quiser acompanhar. Duelo às 11 horas da manhã do sábado, lá no Paraná, em Ponta Grossa, contra o Operário. É o primeiro confronto fora de casa da Ponte na competição, que estreou empatando com o Grêmio aqui no estádio Moisés Lucarelli. Fica a expectativa pelo retorno do atacante Luca, ele que foi o artilheiro da Ponte no Campeonato Paulista, não atuou na estreia, não atuou nem na última rodada do estadual, estava lesionado, fica a expectativa pelo retorno, então, do atacante pontepretano. E um pouco mais tarde, às 6h30, o Guarani, recebe o Sport Recife, no Brinco de Ouro aqui em Campinas. A gente também já tem esse jogo, então, no sabadão. É a primeira partida do Bugre jogando em casa. Então, o apoio do torcedor é muito importante. O Guarani, que vem de derrota para o Brusque na estreia da Série B, então já precisa da reabilitação. O atacante Bruno José já foi apresentado e deve ficar aí como opção ao técnico Daniel Paulista, ele que veio do Cruzeiro. É uma esperança também para este ataque bugrino. E claro que na segunda-feira a gente conta a história das duas partidas, Operário e Ponte Preta e Guarani e Sport aqui na cidade de Campinas, tá certo? 12h59, você que está nos acompanhando, será que você sabe todos os custos para morar sozinho? Se você está em dúvida sobre essa decisão, o nosso quadro Na Ponta do Lápis de hoje vai te ajudar a entender quais os principais gastos na hora de você ter a sua primeira moradia. Oi, gente, tudo bom? Você está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas? Tá vendo de casa, da sua própria casa ou da casa dos seus pais, da casa de algum amigo? Ultimamente, muita gente tem pensado em morar sozinho. São vários os fatores que levam uma pessoa a pensar nessa perspectiva. Às vezes, morar em casa, com os pais, com familiares, tem menos custos. Mas se você está pensando sobre isso, sobre morar sozinho, ter o seu próprio cantinho, a gente trouxe o Wander Vicente, que é planejador financeiro pessoal. Wander, obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto. A gente quer saber aqui, quais os prós e os contras de morar sozinho? Tem as suas vantagens e desvantagens, como você disse. Principalmente se é a primeira residência, né? Sua primeira residência, primeira vez que você vai morar sozinho. Prós, você vai ter mais independência, né? Você vai poder fazer as coisas no seu tempo e da forma como você quiser. Você vai poder experimentar algo novo. Mas o contra também é muito pesado, né? Porque quando você mora sozinho, principalmente a primeira locação, está muito associada a aluguel, muitas vezes condomínio, IPTU, custos de energia, custo de água, custo de internet, custo de televisão. Então tem uma série de contras também, né? Vamos dizer que sou eu. Eu decidi que vou morar sozinha, pesei os prós, pesei os contras, mas decidi, vou morar sozinha. Como que eu me planejo para esse primeiro momento, esse pontapé para sair de casa? O primeiro passo, Dalila, com certeza é você avaliar o seu cenário financeiro atual, a sua disponibilidade financeira para manter uma estrutura, para manter uma residência. Então, primeiro passo, você deve saber quanto você ganha hoje, de forma, o que cai na sua conta mesmo, tá? Não aquele salário bruto que aparece lá no seu Lerite. Quanto cai na sua conta e quanto você gasta e quanto sobra para você no final do mês, já que você não paga ou colabora com um pouquinho dentro da residência dos seus pais. Então, você sabendo qual que é a sua disponibilidade financeira, você vai ser capaz de avaliar o quanto você pode pagar numa nova residência. Quando a gente vai entrar nesse aspecto, entram aí as contas fixas do mês e as contas variáveis. Como é que a gente organiza aí esse orçamento, faz uma planilha, anota no caderninho, como é que faz? O exercício básico é você levantar, então, olha, sabendo da sua disponibilidade financeira, eu recomendo normalmente que você não gaste mais do que 30% do seu salário, daquilo que cai na sua conta,
com gastos de moradia. Então é só você fazer a conta. Olha, eu cai tanto na minha conta, 30% disso é o meu limite. E aí você começa a fazer os estudos. Então, um aluguel ficaria tanto, se tiver o IPTU ficaria tanto, conta de energia, conta de água, internet, né, que hoje se tornou uma necessidade básica, né, estar dentro de casa. Quanto eu vou gastar com supermercado por mês? Então você precisa listar, com base na experiência que seus pais provavelmente tenham dentro de casa, quais são todos esses custos e verificar se isso está dentro desses 30%, e caso ultrapasse, você pode avaliar outras possibilidades. Posso te dar um exemplo? Claro. Vamos supor que seja a sua primeira moradia fora, você pode avaliar possibilidades como, às vezes, dividir um espaço com um amigo, né? Às vezes não é necessariamente o que você busca, mas pode ser uma forma de viabilizar a sua saída, né? A sua liberdade, assim, no primeiro momento. Procurar, ao invés de uma casa, um apartamento, uma kitnet, que normalmente tem um custo menor por ter um conjunto de estrutura de kitnets no entorno. Você pode avaliar também alugar uma casa mobiliada, uma pequena casa mais mobiliada. Por quê? Isso vai evitar aquela necessidade inicial de comprar móveis, equipamentos. Então, é uma forma de você abrir a cabeça sobre as possibilidades que você tem. Essa de alugar mobiliado é uma alternativa bem interessante, né? Porque quem começou jovem, isso de morar sozinho, aí dorme no colchão no chão, um fogão velho, uma geladeira velha, essa é uma possibilidade interessante para não ter que ir adquirindo esses eletrodomésticos que geralmente são bem mais caros. São mais caros e são essenciais, né? Então é uma alternativa, cada vez mais existem imóveis disponíveis com a mobília, né? Tanto é que quando você usa ferramentas de busca de imóveis, você pode ver que muitas delas, as mais avançadas, já têm uma opção para você flegar imóveis que estão mobiliados, tá? E uma coisa interessante até que você trouxe é sobre o custo de eletrodomésticos e eletrônicos e móveis. Se é a sua primeira residência fora da casa dos seus pais, você precisa estar ciente que ela não será a sua última. Então, ao longo da sua vida, por exemplo, se você aluga um imóvel que tem um dormitório, se você se envolver num relacionamento, talvez fique pequeno o imóvel. Depois, se você tem um filho, aí vai precisar ir para um imóvel que tenha mais um dormitório. Se tiver 2 filhos, vai precisar para um maior. Aí os filhos crescem, saem de casa. Aí o imóvel que estava tão grande, tão pequeno, fica grande agora. Então, ao longo da sua vida, suas necessidades em relação ao imóvel mudam. Então, uma forma de você evitar tantos gastos extras agora é saber que esse vai ser, primeiro, um imóvel possivelmente transitório. E segundo, em relação a móveis e equipamentos, hoje existem boas possibilidades de compra de móveis e equipamentos em sites de pessoas que estão precisando vender. Então você pode avaliar bem o vendedor e avaliar bem o móvel ou equipamento e aproveitar a oportunidade de preços que chegam a ficar 40%, 50%, 60% menor do que um móvel novo e vai atender sua necessidade para aquele momento. E no caso dos eletrodomésticos também a gente tem que ficar ligado na questão do consumo de energia. Alguns consomem mais, outros menos, tem aquelas categorias. Isso já é uma coisa para quem mora sozinho, nunca pensou nessa possibilidade. Quando a gente vai sair da casa dos pais, muitas dúvidas surgem, coisas que a gente nem imaginava e de repente, meu Deus, tem tipos de eletrodoméstico que gasta menos, que gasta mais. O mercado tem dia que tem as promoções das verduras, das frutas. São essas coisinhas que a gente vai pegando no dia a dia que ajudam quem vai morar sozinho, né? Isso, exatamente. Não parece, mas a eletricidade, o custo da eletricidade e energia oscila bastante, né? Dependendo do tipo de equipamento que você tem, do tipo de iluminação que você tem na sua casa, tipo de chuveiro que você usa. Então, é muito importante se atentar a isso. E assim como você trouxe, aproveitar oportunidades de programas de fidelidade de supermercado, com dias promocionais, inclusive. Aproveitar oportunidades de farmácias que têm desconto para quem é cadastrado. Aproveitar diversas oportunidades em diversos segmentos que tornam o seu custo de vida menor. Uma dica legal também é, se for viável para você, se você tem uma área em que você se locomove mais, por exemplo, se você trabalha em um determinado ponto,
tentar buscar uma residência próxima ao trabalho. Porque hoje a gente sabe o valor, o custo com combustível, o custo de manutenção, por exemplo, de um veículo ou o custo de deslocamento no transporte público. Se você conseguir um imóvel que seja próximo à área que você mais frequenta, por diversas vezes você pode andar, caminhar e economizar um pouco. Às vezes o aluguel pode ser um pouquinho mais, porém você vai economizar na questão do transporte. Exatamente. Então, isso é uma dica importante. E também tem uma outra dica. Se você vai mudar agora pela primeira vez, saiba que imprevistos acontecem. E quando você faz um contrato de aluguel, você precisa se atentar às cláusulas desse contrato. Então, vamos supor que você tenha um problema de vazamento. Tem que estar descrito lá que o proprietário é o responsável, porque senão você vai ter que assumir. Se você tiver um imprevisto, tiver que sair, você precisa avaliar questões de multa, para não ser pego de surpresa e isso atrapalhar toda a sua vida financeira e você acabar se endividando em algum momento. Então, uma dica importante é essa: leia bem o contrato de aluguel que você está assinando e veja se isso está tudo certinho e, como imprevistos acontecem, tem uma reserva de emergência, porque de repente um mês você tem um imprevisto, não conseguiu trabalhar o tanto que você precisava, mas você precisa pagar o aluguel. Então é importante ter uma reserva para esses imprevistos, para você não ficar apertado com alguma situação inesperada. Era sobre isso que eu ia comentar. Você falou das rendas, as rendas não, os gastos fixos, né? Aluguel, alimentação e tudo mais. Qual seria um valor interessante de você ter ali, tentar deixar guardado para, no caso de acontecer um imprevisto? Como planejador financeiro, eu ajudo as pessoas a mensurar qual que seria a reserva de emergência, reserva de segurança ideal para as pessoas. De forma geral, você precisa levar em conta alguns pontos. Quando você tem dependentes financeiros, pessoas que dependem de você, isso muda a forma de calcular. Quando você tem um emprego que tem alta atratividade no mercado, isso também muda a forma de calcular. Mas de forma geral, para servir de orientação para as pessoas, o ideal, nós falamos que é de 6 a 12 meses, tá? Mas isso muda de acordo com o perfil e o momento de vida de cada um. Então, olhe para a sua vida e entenda mais ou menos qual que é o seu custo mensal e se você for uma pessoa jovem, tiver um emprego de alta movimentação no mercado, que você se recoloca rápido, tente ter 6 meses. Então, vamos supor que seu custo de vida seja de R$2.000 por mês. Então, a gente fala de R$12.000 guardadinhos para imprevistos. É legal gastar com imprevistos? Não, ninguém fica feliz. Mas eu garanto para você que ter essa reserva vai fazer você ter um sono bem mais tranquilo no final do dia. Eu sou uma jovem, ainda não estou muito velha, nem muito nova, mas infelizmente eu aprendi das piores formas sobre essa questão de imprevisto, de ter que ter uma reserva de emergência. O brasileiro não foi muito bem educado à questão da educação financeira, mas a gente vai aprendendo aí da vida. Wander, obrigado pela presença. Se quiser dar uma dica final para quem está aí nessa busca de morar sozinho, deixa aí um instante para você. Claro. Bom, se você tem esse objetivo de ter a sua casa própria, converse com pessoas mais experientes e que sejam referência para você em relação ao momento de vida, né? Pessoas que conquistaram as coisas que tem hoje. Converse com um planejador financeiro. Hoje, você digitando planejador financeiro na cidade, você encontra diversos. Esses tipos de profissionais podem dar conselhos valiosos para você que vão fazer total diferença depois na sua vida, hoje e no futuro. Então, uma forma de você ficar mais tranquilo, conseguir atingir os seus sonhos, é você começar certo. E buscar conselhos e orientações de quem pode te ajudar é um passo importante para isso acontecer. Olha aí, Wander, planejador financeiro pessoal, muito obrigada novamente pela sua presença, pelo seu tempo e pelas suas dicas. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, espero ter ajudado vocês. O Na Ponta do Lápis de hoje encerra. A gente espera que tenha tirado algumas dúvidas de quem estava aí nessa ideia, nessa missão de querer morar sozinho.
O Na Ponta do Lápis encerra agora, mas a programação da TV Câmara Campinas continua e vocês também podem sempre revisitar os programas no canal do YouTube da TV Câmara Campinas e eu espero você na próxima edição. Uma hora e 13 minutos, nós estamos ao vivo. Hoje é quinta-feira, mas como amanhã é feriado, a agenda cultural já chega trazendo os eventos desta sexta-feira, além do sábado e do domingo. Tem a tradicional festa do Boi Falou, show de stand-up, musical, apresentação da Paixão de Cristo e tem as estreias no cinema. Olá, agenda cultural no ar, final de semana prolongado e o que mais a gente quer é saber da programação do que tem para fazer em Campinas e região. Então se prepara porque está recheado. Confira! O mundo mágico está em grande perigo, pois o poderoso mago das trevas, Grindelwald, deseja tomar o controle. Para impedir que isso aconteça, o professor Alvo Dumbledore vai contar com a ajuda de Newt Scamander. Uma épica batalha vai acontecer. We're gonna need some help. There's nothing you can do to stop me. Things are not quite what they appear. Em um futuro fictício no Brasil, um governo autoritário decreta uma medida provisória em resposta a uma proposta de indenização para a população negra por conta do passado escravista, determinando que o cidadão negro deve voltar para a África. A iniciativa provoca reações no meio político e também na população. A gente está se organizando em lugares como esse. O Renascer dos Colombos? Afrobanca, a gente prefere assim. Ninguém é obrigado a ir, não é? Não. Vai quem quer. E agora? Tudo vai dar certo. Sexta-feira tem a tradicional festa do Boi Falou. Vai ser na Praça do Coco, no distrito de Barão Geraldo, a partir das 10 da manhã. Até 8 de maio acontece a 15ª edição do Restaurante Week. São 32 locais espalhados em Campinas, Valinhos e Indaiatuba, com menus completos, entrada, prato principal e sobremesa em 3 categorias, tradicional, plus e premium, no almoço e no jantar. Salve, salve, meu povo de Campinas! Eu sou o Thiago Ventura na voz, mandando aquele salve pra nós. E eu venho dizer uma novidade. Dia 15 de abril, estarei lá no Teatro Oficina de Estudante no Iguatemi, dentro do shopping. E se você quiser assistir meu novo show solo, entra no site ingressodigital.com e garante seu ingresso, porque o bagulho vai acabar assim. E você sabe, não é papinho, não é balela. Aqui não é balela. Então, dia 15 de abril, espero todo mundo de Campinas e região lá no teatro, irmão? Encosta. Vai ter musical com a família Madrigal no Teatro Iguatemi Campinas. Olha só, no sábado e domingo, às 3 da tarde. No sábado, às 9h30 da noite e no domingo, às 7, vai ter o espetáculo Além da Vida. E também vai ser no Teatro Iguatemi Campinas. De hoje a domingo, vai ter a Paixão de Cristo de Piracicaba, que volta a acontecer após 2 anos sem apresentações por conta da pandemia da Covid-19. Serão 5 sessões, no Parque do Engenho Central de Piracicaba. Em Campinas, também vai ter a Paixão de Cristo, e vai ser no Teatro Castro Mendes, na sexta e sábado às 8 da noite e no domingo às 7. Ingressos disponíveis no site do teatro, Simpla. O perigo, aí que eu caio ali, aí que eu sei das consequências mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um amanhã pra quem já tá. Aí eu pego e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. A segunda semana do Sumaré Arena Music segue com muitas atrações. Hoje tem Maiara e Maraísa
Guilherme Benuto e o cantor Léo Santana. Na sexta, Jerry Smith, MC Dom Juan, DJ e Batidão Stronda, MC Davi, MC Pedrinho, Kelvinho, Lucila e, pra fechar no sábado, Henrique Juliano, João Bosco e Vinícius, Thiago Lins. O evento será no Parque Aquático Expo Águas. Não mexe, mexe, pode mole. Se eu comprei um mole, chega pra falar. Eu fico pensando se pode ou não pode. Você no pagode chegar devagar. Sábado, o sambista Dudu Nobre se apresenta em Campinas. Vai ser no Barbieri Futebol e Bar a partir das 6 da tarde. E aí, meus caros champs, beleza? É esse sábado, hein? Aí em Campinas, no Woodstock. Olha, eu apoio o rock autoral da Central do Rock. Come on, kids! E nessa loucura de dizer que não te quero, tô negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra quem vê fingindo, já não posso enganar meu coração. Sábado, a dupla Chitãozinho e Chororó apresenta o show comemorativo de 50 anos de carreira. Vai ser no The Royal Palm Plaza a partir das 10h30 da noite. Vamos tomar uma, e cê me ganhou na hora, aí já vejo a gente no altar, saindo de lá e indo direto pro bar. Ainda no sábado, a dupla Zé Neto e Cristiano faz show para gravar seu novo DVD, que vai ser em Valinhos, no Brahma Valley, a partir das 9 da noite. Para fechar, até junho, segue a temporada Hop Night Atlântida, com espetáculos de teatro, dança, música eletrônica e toques de mitologia no Parque Hop Hari. E essas foram as dicas de hoje, eu volto na próxima semana. Até lá! Hoje, quinta-feira, a nebulosidade ainda fica alta aqui para a cidade de Campinas e tem previsão de chuva para o fim da tarde e início da noite. Agora, para o feriado de amanhã, sexta-feira, e o fim de semana, sábado e domingo, quem for ficar aqui em Campinas e quer tempo estável, aberto, a notícia é boa, viu? Não tem previsão de chuva para a cidade, então o sol aparece durante todo o dia. A temperatura aqui não sobe muito, viu? Vamos ver aqui então, olha só, já está aqui na minha tela, sexta, sábado e domingo. Começando por amanhã, 15 de abril, no feriadão, olha só, hein? É o dia mais frio, mínima de 12 graus e a máxima não passa dos 23. No sábado sobe um pouquinho, mínima de 13, podendo chegar aos 25. E a gente já está vendo, né, esta elevação no domingo, dia 17, mínima de 14 e máxima de 26 graus, e assim vai permanecer, viu? Na segunda-feira também nós teremos uma elevação, podendo chegar aos 27, 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hein, agora à tarde nós temos reuniões aqui no Legislativo com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas a partir das 2 horas da tarde. Daqui a pouco tem a terceira reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, ela que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar, e um pouquinho mais tarde, às 4h30 da tarde, tem audiência pública comandada pela Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, que é presidida pelo vereador Carmo Luiz, que vai debater aí o projeto de lei que altera a denominação e critérios para a regente da Sinfônica aqui de Campinas. Então, tarde de reuniões e a gente segue ligadinho aqui na TV Câmara Campinas. Ótimo feriado amanhã na sexta-feira, ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira após a reunião extraordinária de número 21, a partir do 12h30, com muitas informações aqui da Metrópole de Campinas e também do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Até segunda-feira. Tchau, tchau.